Olá, eu me chamo Evany, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, eu visto uma camisa verde e ao fundo um fundo branco com referência à parede do meu quarto. Hoje a gente vai fazer um diálogo a respeito de como a linguagem na construção dos processos psicológicos superiores relaciona-se com os conceitos científicos que são orquestrados pelas hipóteses e argumentações do cientista Levi Vygotsky. Ao explorar essa linguagem, é importante que a gente considere o desenvolvimento do pensamento e a aquisição desses conhecimentos científicos na fase do início da vida até o atual. Mas como nesse momento a gente tem uma demanda muito maior de compreensão a respeito de nossa atuação em inclusão e em educação, que é um contexto que aborda a criança, então a abordagem da nossa dialética hoje vai ser com a criança. Posteriormente, nós teremos a nossa colega Luciane Alves, que está fazendo em parceria comigo essa dialética, para falarmos a respeito de como entendemos essa proposta da linguagem da construção nos processos de desenvolvimento psicológico, de acordo a essa harmonização com as teorias de Levi Vygotsky. A linguagem e o pensamento, ela traz uma base de desenvolvimento psicológico, assim como atestado por Vygotsky. Ele acredita que dentro desse contexto, a criança pode desenvolver na linguagem uma ferramenta que vai desenvolvê-la como um ser humano. Sendo ele um pioneiro da psicologia, ele traz também a questão cultural como um principal elemento para esse cenário de desenvolvimento. Então, os processos superiores psicológicos, eles englobam o meio em que essa criança está inserida ou o meio em que esse humano está sendo desenvolvido. E, através dessas interações sociais, ele consegue estabelecer medidas de linguagem para manter essas relações. Então, não é apenas se comunicar, mas entender que isso é um processo, é um instrumento cognitivo. E isso molda a forma como as pessoas pensam também. A linguagem como essência de pensamento, ela vai além de uma ideia de comunicação. Então, você precisa considerar que é essencial o pensar, o aprender, o desenvolver, que envolve outros processos de questionar, de perguntar, de ser crítico. Então, ele constrói em cima de pensamentos mentais complexos, talvez, mas um questionamento que a gente precisa se fazer ao longo do tempo, principalmente da nossa própria construção social, de que a nossa linguagem vai estar inserida ao meio do qual estamos inseridos, né? Vai ser desenvolvida ao meio do qual estamos envolvidos. Então, é mais que uma comunicação, é um processo cognitivo, é um aprendizado ativo, ele media esse conhecimento, ele faz uma construção mental e é um desenvolvimento contínuo. Então, o processo de se comunicar envolve esse estabelecimento de que nós precisamos estar entregues plenamente a uma interação social constante, para que então faça sentido essa questão de desenvolvimento pleno e impulsionar essa evolução psicológica. Linguagens e funções psicológicas superiores. Segundo Vygotsky, a linguagem ela media o desenvolvimento de funções cognitivas, porém elas são construídas socialmente. Então a gente tem elementos aqui como atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato e um dos elementos que estão sendo mais trabalhados que é a autorregulação, que é o controle do próprio comportamento e pensamento. Quando a gente não consegue fazer isso, é evidente que há um transtorno que pode impedir a cognição de ter o próprio controle do comportamento, da fala e do pensamento. É o bateu rápido, saiu. Esses controles ou autorregulação é desenvolvido por meio das interações sociais. E é isso que ele enfatiza como a mediação do desenvolvimento dessas funções. É a cognição ser superior e desenvolvida nessa perspectiva superior, construída socialmente, para esse propósito ser atingido. Então, é todo um processo, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Tem uma organização, é estruturado, precisa desenvolver intencionalmente essa capacidade de focar. É um autocontrole de regulação o tempo inteiro ali acontecendo, no passo de que é um processo. Então, não vai ser de uma hora para outra. Por fim, em minha parte de abordagem, eu gostaria de provocar vocês a pensar como a linguagem pode moldar o pensamento. E essa linguagem não é só a palavra, mas a leitura de mundo, que precede a leitura da palavra, como Paulo Freire diz. Mas nesta linguagem associada à teoria de Vygotsky, nomear é organizar a realidade. Então, temos uma tendência de poder dar palavras a tudo e ao mundo. Então, ao falar, a gente pensa melhor, que é o caso desse vídeo agora.
A linguagem permite com que a gente reflita, generalize ou analise criticamente as coisas. Então, reflitam a respeito dessa proposta de pensar como o comportamento pode ser desenvolvido a partir de uma linha de pensamento onde o humano está sendo desenvolvido por meio das interações sociais. Ao aplicar esses conceitos, a gente percebe a generalização do que ele pode ou não ser integrado. E analisando criticamente, avaliamos as informações e as ideias. A seguir, a nossa colega Luciane vai dar sentido aos conceitos e ciências da linguagem. Vejo vocês no final ou na próxima. Até mais. Olá, eu sou Luciene Alves, eu sou uma mulher negra pouco retinta, estou usando um turbante da cor azul, com alguns detalhes vermelho e amarelo, estou com uns brincos compridos, estou falando de uma atrás, estou sentada, atrás de mim tem uma parede cor de gelo com alguns quadros. Eu gostaria de falar sobre o conceito de científico versus espontâneo. O conceito espontâneo nós aprendemos na convivência, e aí eu posso trazer, já que a gente está estudando Vygotsky, a criança, né? A criança ela aprende o conceito espontâneo na convivência, na manipulação, na interação direta, né, com o mundo, observando e experimentando os objetos e situações, mesmo sem ter ainda uma definição formal. Já o conceito de científico e a linguagem, ele é um conceito que é aprendido através de uma educação formal, como está trazido ali, da mediação de ferramentas culturais, como a linguagem, né, uma linguagem precisa, abstração do concreto, né, expandir o pensamento além da vivência, e uma linguagem que transforma esse saber em pensamento. Como exemplo, nós temos aqui o prático, né, no conceito do saber espontâneo da massa. A criança ela aprende da massa manipulando o objeto, né, ela generaliza, abstraindo o conceito, ela brinca, ela associa essa palavra massa a esse objeto que ela experimentou. Já o saber científico seria justamente ela saber, alguns anos mais à frente, pela ciência, que a massa, por exemplo, é uma grandeza escalar, que é medida em quilogramas, é uma medida fundamental da quantidade de matéria de um objeto, então assim, vai ser um saber mais elaborado. E esse saber, gente, ele sempre vai ser mediado. Sempre vai ser mediado, seja por um amigo, seja por um colega, seja por um professor, no caso, quando a gente está falando de Vygotsky. Vygotsky diz que o homem ele não nasce humano, ele vai se humanizar por meio da cultura e do grupo social, desenvolver as suas funções superiores, como a minha colega Eva trouxe. Isso nos leva a um conceito que Vygotsky falou, que é justamente a dupla mediação semiótica, que segundo ele, o aprendizado não vai acontecer de uma forma isolada, mas por meio da interação, como nós estamos vendo nessa imagem, com os signos que usamos para comunicar, como as falas, os gestos, os desenhos e outras coisas. Há sempre alguém que ensina ou media, né? Como disse, pode ser um professor, um colega, um adulto, e há também ferramentas simbólicas. Aprender é um ato social simbólico que envolve a linguagem. Né? Então, concluindo, a linguagem é esse instrumento, essa ferramenta de aprendizado entre o indivíduo e a ciência. Né? E, para concluir, nós temos essa citação final: pensar é falar consigo mesmo. Muito obrigada, até a próxima, tchau.